Quando eu fui preso e levado a Barão de Mesquita, a polícia do Exército, né? Eu já fui lá desacordado, né? Porque no caminho eu fui preso lá na Penha, e no caminho eu senti que já num carro, atrás do chofer, um militar na frente e dois atrás de mim, armados sobre mim e tudo mais e tal. Mas eu notei que havia uns paredões muito altos e tal, e pensei que se eu tivesse possibilidade, eu podia me jogar sobre o motorista, viu? Mover o volante e jogar o carro em marcha sobre um dos muros. Podíamos morrer todos, mas, afinal de contas, atacava também os outros, né? Porque eu não tinha dúvida que ia me matar. Não tinha dúvida, compreende? Eu já tinha tirado sobre mim de maneira muito convincente, né? Compreende? Não havia problema. Bom, mas a questão é a seguinte, é que o cara tem o freio, tem essas coisas, e sobretudo bordoadas na cabeça e no corpo dos três que estavam lá em cima, né? Quando eu cheguei à Polícia do Exército, eu já estava desacordado. Aí me deixaram voltar a mim e tudo mais e tal e tal. E me chamaram para depor, né? E eu achei que, de qualquer maneira, eles saberiam que seria eu mesmo, né? Não seria mais o nome de guerra que a gente tinha, eu sou Ivo, eu sou Lima, né? Isso, aquilo, né? Eu tinha que dar meu nome, né? Então eu me apresentei como antigo oficial do Exército, eu já estava expulso nessa época, né? O antigo oficial do Exército, Apolônio de Carvalho, etc. e tal, né? E que participava de uma organização que não aceitava a ditadura militar. O desafio foi só esse. É claro que me perguntaram por quê, e quando eu comecei a explicar por que eu era contra a ditadura militar, um deles, viu, eu já estava encapuçado dessa época, viu, um deles me deu um soco, né? Aí era demasiada covardia, né? Eles eram uns 15 a 20 nessa sala, né? Eu encapuçado, ele ainda me dando uma bofetada, né? Aí eu arranquei o capuz e me joguei contra eles, né? Foi só isso. Mas também foi muito, muito breve, porque alguns segundos depois eu estava dormindo no chão, né? Ou acordando depois de ter estado desacordado, né? Mas os companheiros em geral, os companheiros se portaram muito bem. Em geral. Há exceções, naturalmente, criadas aqui ou ali, etc. e tal, mas em geral, compreende? A regra era essa, né? De enfrentar o adversário com meios mais suaves ou menos suaves, com mais ardis, com mais malícia e tudo mais, mas reagindo, né? Essa foi a norma, né? Tanto que nós achamos que os combatentes da nossa resistência contra a ditadura militar merecem verdadeiramente uma aura de respeito, de carinho, né? De gratidão do nosso povo, porque deixaram tudo para entregar-se à luta contra um inimigo muito superior, né? Agosto, setembro de 64, começou a tomar vulto uma estrutura clandestina. Para reforçar essa estrutura clandestina, foi deslocado um grupo de sargentos excluídos do Rio de Janeiro. Eram 21 sargentos. E o Raimundo fazia parte desse grupo. Como era muito inquieto, foi distribuir panfletos ali próximo ao Planetário, né? E prenderam. Foi denunciado por um civil que era esbirro da polícia. Então prenderam, levaram para o DOPS, maltrataram muito, levaram para a Ilha Presídio. Lá, preso na ilha, ele escrevia para sua mulher
cartas amorosas, nada de água com açúcar, mas cartas amorosas de uma riqueza humana impressionante. E fazia estas cartas chegarem a ela no Rio de Janeiro. Minha querida Betinha, ainda estou vivo. Penso que a estas horas você deve estar chorando. Não quero isso. A jovem senhora, valente das respostas desconcertantes, deve agora substituir a moça ingênua e humilde com quem tive a felicidade de casar. Nesses últimos dias, tenho sido torturado pela realidade de estar impedido de ver o rosto da mulher que amo. Eu trocaria, se possível fosse, a comida de 8 dias por 8 minutos junto ao meu amor, ainda que fosse só para ver. Tenho uma fé inabalável de que os adversários não conseguirão destruir nosso amor. Sei hoje que você tinha razão. Em muitas de nossas discussões sobre o nosso tipo de vida, você ganhou. Tudo passará. A política, a cadeia, os amigos. Só uma coisa irá durar até a morte. O amor que tenho por essa mulherzinha que é hoje a única razão de querer viver deste presidiário. Com a tranquilidade da certeza de que, apesar de tudo, ainda mereço teu amor, remeto um caminhão de beijos com o calor dos dias mais felizes da nossa vida. Do sempre teu, Manuel. Um belo dia ele é retirado da ilha e desaparece. Fazem assinar um rol de libertação, devolução de pertences. Ele nunca delatou seus companheiros. Por isso morreu. Seu corpo apareceu boiando no rio Jacuí, com as mãos amarradas às costas com uma tira da própria camisa. Este é um militar brasileiro que deveria, sim, ser considerado um herói das Forças Armadas. O enterro de Manuel Raimundo Soares em Porto Alegre, em 66, foi algo impressionante. O cortejo que se formou, a ditadura levou um susto. Nós nos reuníamos, conversávamos em Montevidéu, um grupo mais próximo do Brizola, outro grupo mais próximo do Jango. O Jango fazia constantemente tratativas políticas. O Brizola queria uma ação. O Brizola tinha um espírito muito dos caudilhos do Rio Grande. Como eu disse, é um homem de ação. Então, quem queria uma resposta, vamos dizer, mais objetiva, mais prática, ficava mais ligado ao Brizola. Isso em março de 65 já. O Jefferson já estava organizando algo para dar uma resposta armada ao golpe. O plano original seria o seguinte: tomar o Rio Grande do Sul e aí o Jango voltaria, né? A ideia era devolver o poder presidencial ao presidente deposto. Chegaram no Paraná, tomaram lá a guarnição da polícia, uma guarnição do exército, foram numa rádio. Nisso, de 10, 15 homens que foram com ele conseguiu aumentar isso para mais uns 100, 80, 100 homens e foram embora. Foram cercados, então, na selva do Paraná, ali perto de Três Passos. Ficaram uma semana, 10 dias, trocando tiro, trocando bala e tal, e acabou que eles caíram, né? Eles foram presos mesmo, porque não tinha jeito. Sei quantos mil homens, o exército mandou, 10 mil homens. Só de paraquedista mandaram 1000 paraquedistas. Queriam dar 30 anos para ele, né, de pena. E aí, na época, a equipe do Dr. Sobral Pinto conseguiu reduzir para 10. Porque ficou provado que o pessoal do exército que morreu com as balas dele mesmo. Eles cercaram o grupo do meu pai e ficaram fazendo um fogo cruzado. Quando ele vai para o Uruguai, ele encontra uma visão completamente diferente, é a visão de luta contra aqueles que realmente destituíram o governo constitucional. Então, a partir do momento que ele entra em contato, né, com a resistência, digamos assim, entre aspas, de outros países latino-americanos, são várias pessoas e ele passa a ter contato para gerar essa visão latino-americana. A tentativa de distribuir o foco guerrilheiro pelo centro da América Latina, junto com o Guevara.
Ô, Caparó, havia uma questão seguinte. É preciso resistir ou não? Bom, eu tive a conclusão que a única maneira de continuar era resistir, armado. Eu cheguei à conclusão, e muitos outros chegaram à conclusão que era impossível. Por vias pacíficas não tinha solução. O foco inicial era chamar atenção porque havia uma resistência contra a ditadura. E isso foi completado. Isso foi completado pela própria ditadura, ao dar uma dimensão muito maior, muito superior do que havia. Nós tínhamos lá 10, 12 homens, no final 13 homens, por aí, em torno disso, uma dezena. Eles mobilizaram 2.000 homens, bombardear a serra, aquela coisa toda, 2.000 homens para combater 10. É claro que havia outros interesses. Com todo o processo que aconteceu depois, aí outros grupos, Guerrilha do Araguaia e tudo mais, né, mostraram que tinha que haver resistência, que a resistência suscitou exatamente o esgotamento da ditadura. Em março de 65, apresentaram o projeto da prorrogação do mandato do Castelo Branco. Quem apresentou foi o Golbery. E o Calatrava não percebeu nada, era contra ele. Bom, então, eu escrevi um artigo, é dos artigos que eu mais gosto, um artigo fantástico, mas que não precisa ser lido. Não precisa ter lido nada. Basta ler o título e mais nada. O título era o seguinte: 1965, Carlos Lacerda, o candidato invencível de uma eleição que não vai haver. A luta armada, segundo meu pai, ele foi contra. Foi contra porque achava que a juventude estava escolhendo as armas do opositor, que ele melhor sabia usar, que eram os rifles, as granadas, os tanques, os canhões, né? Isso o exército sabe usar muito bem. E a juventude não sabe. A juventude tinha uma arma muito superior que os militares não conseguiam, que era a arma política. Alguns, como eu, continuamos no trabalho político. Eu participei da Frente Ampla. Todas as tentativas, certas ou erradas, de derrubar a ditadura, eu participei. Conspiração com Adhemar de Barros, é uma vergonha, mas com o Lacerda na Frente Ampla, tudo eu participei. E por isso fui preso 3 vezes depois de 64. Uma frente para defender as instituições, fundada na casa de um empresário aqui do Rio de Janeiro, chamado Alberto Lee, que era uma casa ali no Cosme Velho, numa primeira reunião com o Brigadeiro Teixeira, com o Enio Silveira, com o meu pai e, se eu não me engano, com o Hélio Fernandes também. Começou na minha casa. O Brigadeiro Teixeira, o Wilson Fadul, ministro da Saúde, depois do Jango, mas ministro da Saúde do Jango. Brigadeiro Teixeira, o líder da aeronáutica. O Enio Silveira, diretor da civilização brasileira, o Flávio Rangel, extraordinária figura, só que morreu muito moço, todos. Bom, e com o Calatrava, que nenhum deles tinha conhecido, nem conversado, e depois ficaram amigos. As 2 primeiras reuniões foram na minha casa, mas eu não tinha logística para mais reuniões. Eles fumavam muito, bebiam muito, realmente. Então, as próximas reuniões foram na casa do Alberto Lee, muito amigo do Enio da Silveira, que trabalhava com o Walter Moreira Salles, tinha uma fábrica de fios de cobre. A casa dele no Cosme Velho é a casa mais bonita que eu já vi no Rio. A Frente Ampla, ela se dá mais ou menos 2, 3 anos depois, do golpe. O golpe estava enfraquecido. Pode-se levar à rua milhares de pessoas, como se leva hoje. E houve a acomodação, e o Renato Arce deve ser muito elogiado nisso aí. Ele, com o Brigadeiro Teixeira, tentaram coligar o Jango, o Juscelino e o Lacerda. E conseguiram coligar a favor de
do regime democrático. Nós não ordenamos a luta armada porque quem estava vinculado ao Partido Comunista tinha uma posição contrária, não é? À luta armada. A teoria do foquismo, aquelas questões que se colocavam. Nós achávamos que a luta política queria superar o processo da ditadura, não é? Quando nós fizemos a opção pela luta armada e rompemos com o Comitê Central e assumimos uma dissidência do partido, a gente viu que não podia sozinho, né, fazer o que nós pretendíamos fazer, que era a implantação de um foco guerrilheiro no Paraná, no oeste do Paraná. E começamos a fazer alguns contatos com militares que eram do Partidão PCB, né? Na sua origem, né? Base do Partidão, para somar a nossa inexperiência com a experiência deles. E o MNR passa a ser VPR num processo posterior de fusão. Eu participei de quase todas as ações da VPR, quase todas. Assaltamos alguns bancos durante as ações armadas. Nós participamos de outras ações violentas, como a morte do capitão americano Charles Chandler. Era um cidadão considerado capitão do exército americano, considerado herói de guerra do Vietnã. É um herói de guerra que no Vietnã eles torturavam os vietnamitas nas aldeias estratégicas. E ele era comandante numa dessas aldeias. Ele fez questão, numa palestra que ele deu, parece que num quartel do Exército em Campinas, e foi assistido por um companheiro nosso, onde ele disse que os vietnamitas, eles colocavam a baioneta na barriga do soldado lá no campo de batalha, lá na selva, e ia afundando a baioneta e interrogando o cidadão. Esse era o herói de guerra dos americanos, foi o herói de guerra do Vietnã. Ele estava no Brasil assessorando a polícia brasileira na prática de tortura, na prática de assassinato, interrogatórios, nos moldes de que ele fazia no Vietnã. Eu nunca aceitei essa acusação de terrorista, porque para nós e para mim, terrorista foi a ditadura que fechou o Congresso, que torturou gente, que matou gente inocente, desarmada. Quem era terrorista? Nós nunca pusemos bomba em escola, nunca pusemos bomba em igreja. Sérgio Miranda, o homem que disse não. O capitão Sérgio é uma figura rara em qualquer história. Em 1968, ele impediu que houvesse um massacre no Rio de Janeiro. Ao se recusar a cumprir uma ordem de um seu superior, ele evitou que cerca de 100 mil pessoas morressem nessa cidade. Ele se recusou a comandar a explosão do gasômetro da Avenida Brasil, a explosão da represa da Light e o lançamento de alguns líderes políticos de avião sobre o mar, entre os quais Carlos Lacerda, Juscelino Kubitschek, Dom Helder Câmara. Tudo isso, evidentemente, seria atribuído aos comunistas. Ele disse não. E, por esse não, ele sofre até hoje. Ele foi processado, ele foi afastado das Forças Armadas e ele rejeita a anistia que se quis dar a ele, porque ele disse que não quer ser esquecido. Isso não é um caso para ser esquecido. Se houve um herói em 1968, esse herói é o capitão Sérgio. A profissão, o ofício de soldado, exige grande responsabilidade quem tem a guarda e manuseio das armas. E eu acho que quem cumpriu esse ofício com retidão não é para ser chamado de herói. Eu fui digamos, um bom e simples soldado. Como é que foi aquela reunião? Bom, a reunião, Zuenir, foi o clímax de uma sucessão de reuniões que tinham começado 2 meses antes. Então foi a famosa reunião do Daodesse. Era uma reunião onde, pela primeira vez, compareceu todo o Paraçara. Até então, só eu dialogava com o brigadeiro Bournier e tinha dialogado uma vez com o brigadeiro Hipólito. Nessa reunião, ficou claro a intenção de emprego da unidade com a finalidade que você explicitou antes. E, no caso, após a reunião,
que teve aquele desfecho dramático quando eu disse não, que foi surpreendente para o brigadeiro Burnier. Apesar dele saber meu ponto de vista, ele esperava que eu fraquejasse. Era um processo de escalada terrorista oficial, com vários atentados, como na porta da CIA, do Citibank, da Embaixada Americana, e num dia X, a destruição simultânea de Ribeirão das Lajes e do gasômetro, aqui de frente ao Novo Rio. Isso tudo, a opinião pública seria preparada para uma ação ostensiva dos chamados comunistas. E após esse clima, com a cidade em pânico, porque você sabe, quando o gasômetro explode, não é só a explosão do gasômetro. Nas tubulações de gás entram ar, e aqui no Leblon, por exemplo, Ipanema, uma mulher que acendesse um fogão, o fogão explodiria. Então seriam milhares de explosões, seria um verdadeiro caos nessa cidade, sem luz, sem força, na hora do rush. Muito bem, a opinião pública, certamente preparada para atribuir isso aos comunistas, aceitaria uma caça às bruxas à la Indonésia, correto? E os comunistas seriam mortos a pauladas que nem rato, segundo palavras do próprio Burnier. Agentes do DOI-CODE fazem atentados que matam civis, destroem escolas, redação e bancas de jornal, Ordem dos Advogados, Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Você ia pra rua, você gritava abaixo a ditadura, o camarada te jogava bomba de gás e te dava tiro. Você jogava pedra, o cara te dava rajada de metralhadora. Pô, caramba, né? Tinha de botar um paradeiro, tem de ter uma resistência a isso. Não podia se ficar de graça, não podia o camarada se impor isso aí. As barbaridades que a polícia fazia em passeata, né? Eu participei de uma que teve 13 mortos. Eu vi uma metralhadora atirando. O camarada, tiro de fechinho. O cara estava atirando na nossa frente, é tiro de fechinho. Eu falei, não. Metralhadora não tem tiro de fechinho. Corre que é tiro de verdade, isso não é fechinho. Metralhadora não tem fechinho. E todo mundo correu. E o cara caiu do meu lado. São 6 anos de luta e de resistências, em que novas gerações e velhos patriotas decidiram buscar novos caminhos e outros critérios para o Brasil, sem vacilações e sem medo. São poucos, é verdade, mas assim que se começa. É a única maneira de um povo ser dono do seu destino. Carta do Coronel Dagoberto Rodrigues à sua irmã Helena, 1970. O capitão da guerrilha. Carlos Lamarca era filho de sapateiro e foi oficial do Exército ligado ao Partido Comunista desde os anos 60. Campeão de tiro, foi destacado pelo Exército para dar treinamento militar a bancários. Em suas aulas ensinava a atirar, mas em caso de assalto aconselhava a não resistir. O Lamarca não sabia de nada. A companhia dele estava de serviço no hospital militar. A VPR vai lá e toma as armas da companhia dele, né? Aí eu estou na seção administrativa do regimento, que cuida exatamente da carga do regimento. Aí eu chamo ele e falo assim, ó, vou te mandar 9 fuzis novos para você. Você não põe nem na reserva, deixa lá separado para a gente levar para a VPR. Em 1969, Capitão Lamarca deixa o Exército e parte para a clandestinidade, levando homens e armas. Seu objetivo foi o foco guerrilheiro. Milita na esquerda revolucionária, é assassinado em 1971. Eu lembro que me levaram para um porão, um galpão, aliás, tinha dentro da PE, e fui amarrado nu num banco e estavam introduzindo salmoura pelo nariz.
Já não era mais o pau de arara e o choque elétrico, mas sim salmoura introduzido pelo nariz. O Caetano, que era chefe do investigador, Caetano era chefe do grupo que fazia tortura, ele falou para os policiais, desamarra o lobo, vai, desamarra. Me puseram sentado no banco, né, ofegante ali, aí ele pôs a mão no meu ombro com a voz mansa, viu? Disse, precisa morrer na toa, rapaz. Já estivemos na sua casa agora e encontramos. Vem aqui. Ele me arrastaram para a sala, assim, do lado, e estava lá aqueles restos de caixa de dinamite, material, apostila, aquelas bobageiras que serviu para me incriminar. Para incriminar o nosso. Aí eu tinha lido de Fidel Castro, A História Me Absolverá, que era a história de Moncada, não sei se algum dos senhores já leram. E era o comportamento de um preso político diante do inimigo. Ele assumia a responsabilidade por aquilo que estava fazendo e para poder fazer a defesa de seus atos perante a ditadura. E assim eu fiz. Eu fui preso porque eu entreguei um material de instrução militar para o Onofre Pinto, que era o comandante da VPR na época. E era um material que eu tinha recebido no meu curso de formação de sargentos. E estava com o meu nome. Aí, não, você pode deixar que eu levo e peço para o pessoal cortar, limpar, etc. e tal. E boa, foi tá ok. Só que ele não fez isso. Eu estava entrando no quartel na quarta-feira, tinha voltado de uma reunião em Santo André, entrei no quartel e o tenente tesoureiro me deu voz de prisão e falou, Pitório, vamos lá conversar com o pessoal do PIC, do Pelotão de Investigação Criminal, deve estar vendo algum engano, não sei o quê, vamos lá resolver isso. Falei, vamos, sem problema. Aí entrei, conversei com o pessoal, esse material aqui é seu? Falei, é. Pô, e você confessa? Eu falei, mas fui eu que escrevi meu nome aqui. Mas você sabe onde foi achado isso? Falei, olha, eu entreguei esse material para o sargento Darcy Rodrigues, que é meu amigo, de Havaí também, é do 4º RI. Eu passei no curso de aperfeiçoamento de sargentos, vou ter todo o material novo, dei esse daí para ele. Aí ficou uma situação delicada, porque eles não sabiam o que fazer comigo. Mas o Lameira, o Major Lameira, disse o seguinte, nós recebemos uma informação que você é da VPR. Eu falei, eu não sei o que é VPR. Sinto muito, mas eu não sei, deve estar havendo algum equívoco. Infelizmente. Aí não me bateram, aquela pressão. Você está armado? Eu falei, estou. Me chamou na sovaqueira, tirei a minha 45 e dei para eles, assim e tal. E eles ficaram sem saber como agir comigo. Só que deram voz de prisão para mim, você está preso. E eu vi o Onofre Pinto sendo arrastado. Ele não andava, estava quebrado, bem judiado, mas eu o reconheci e fiquei quieto, fiquei na minha, sossegado. Ele foi levado para a cela, só que ele me viu também. E falou, na segunda-feira ele falou de mim, quem eu era. E aí eram umas 6 horas da tarde, mais ou menos. Apareceu lá um grupo de combate, uns 10 soldados, armados com fuzil, sargento armado com metralhadora. Aí me fizeram virar de costas, me algemaram. Eu fui no meio dos soldados, todos com arma cruzada e tal. E fui para a escolinha, área da tortura. Quando eu cheguei lá, o Onofre estava deitado num banco, um banco de madeira, a cabeça dele tinha caído depois do banco, né? Estava deitado para trás, ele não me via. Aí deram um choque nele, tinha fio de eletricidade no pênis, na orelha. E deram um choque nele, uma descarga de choque. Ele gemeu, aí perguntaram, fala do Pittoli. Aí ele começou a falar alguma coisa e eu me perdi muito nisso, eu perdi a noção do que estava acontecendo bem ali, porque eu senti que a coisa, eu tinha acabado de cair mesmo, né? E então levantaram pela cabeça, pegaram por baixo, perto do pescoço dele, levantaram. Aí ele olhou para mim e falou, desculpa, Pittoli.
Aí já me deram um murro no fígado, então eu caí. Quando eu me dei por mim, eu estava nu, amarrado, na polé, pelo pé, levantaram pelo pé. Não foi no pau de arara, foi na polé. Mão para trás, fio de eletricidade, choque. O cara já chegou, apagou o cigarro na minha bunda e porrada. E aí a coisa foi do começo da noite até a madrugada da terça-feira. Paravam, voltavam, me abaixavam dentro do balde d'água gelada e me afogavam. Estava lá o Fleury, que já tinha trabalhado outro pessoal, ele não me torturou, não. Ele só falava, aumenta a dose aí, ou coisa desse tipo. E eu, desesperado, tinha mais uns 3 investigadores do DOPS também, o que demonstra muito a ligação do DOPS enquanto conhecimento da tortura para exigir informações, e o Exército que ainda batia por bater sem saber efetivamente o que fazer com informações que eles precisavam. Eles não sabiam fazer isso ainda concretamente. Eu tinha tortura no Brasil desde 64, conheço várias pessoas que foram torturadas. Aliás, foi uma repressão violenta, sobretudo no campo. O problema é que você tem poucos dados do pós-64, logo do imediato, sobretudo para os setores populares. Porque a tortura se torna, digamos assim, uma pauta de denúncias a partir de 68, porque está pegando muitos setores de classe média, que começa a denunciar, famílias, igrejas, enfim, coisa internacional. Então, essa questão vem mais à tona, mas a tortura está no Brasil logo depois do golpe. Aliás, mataram muitas pessoas no Nordeste, no campo, em favela, enfim, nos setores mais pobres da população. A coisa foi muito barra pesada, intervenções de sindicatos e tudo. Então, eu acho que eles foram aperfeiçoando. Quer dizer, nos anos 70 é criado essa instituição, o DOI-CODE, que é exatamente a junção de diversos elementos do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da Polícia Civil e Militar também, para exatamente, quer dizer, ser um organismo que exercesse a tortura com toda a sua, digamos assim, excelência, A gente estava num lugar com endereço, dentro de um quartel do Exército, com visitas oficiais, de altas patentes do Exército, quer dizer, todos sabiam o que estava ocorrendo ali, aquilo não era... E nenhuma providência foi tomada, porque eu acho que era deliberado mesmo. Eu acho que foi uma política de Estado para aniquilar o que eles chamavam os inimigos da ditadura. E dos sobreviventes da tortura e da luta política, eu sou um que vivenciou a mudança estrutural da tortura no Brasil. Por quê? Eu fui, como disse, torturado pela equipe de Meira Matos, que eram as torturas clássicas que os Estados Unidos preparou 46 mil torturadores. E, por exemplo, eu era torturado aqui na PE de Brasília, num tanque grande, e eles enfiavam a gente no tanque, vinha um torturador, dava uma coronhada de fuzil nas costas, para você não controlar a respiração, você afogava, eles te retiravam, te penduravam naqueles ganchos, igual gancho de açougue, você de cabeça para baixo vomitava, vinha o médico, aplicava reanimantes, fazia uma valoração do seu estado e dizia qual tipo de tortura que você teria. Eu fui queimado com charuto, com cigarro, sofri torturas sexuais, isso em Brasília. E depois, no Rio de Janeiro, o padrão se modifica. Eu era afogado com mangueira no nariz e depois, com conta-gota, o general Ricardo Agnésio Fayad, que na época era o médico da PE no Rio de Janeiro, inventou torturas no meu corpo. Eu era torturado, davam aula de tortura no meu corpo. Damitrione, o mestre de torturas. E Damitrione começa sua trajetória no Brasil por Minas Gerais, passa pelo Rio de Janeiro e aqui em Porto Alegre esteve. Temos uma foto de Damitrione na porta de entrada do Palácio da Polícia do Rio Grande do Sul. O mestre de torturas. E também por aqui esteve. Foi para o Uruguai e lá foi justiçado. Eu sei que tinha um intercâmbio entre diversos países,
né, dessas técnicas de tortura. Né? E eu até fui objeto de uma aula de tortura, que está no meu depoimento, né, onde eu não sei quem participou, né, eu sei que era muita gente, na minha cabeça muita gente, onde se explicava quais eram as melhores técnicas, as coisas mais eficientes. Né? Tinha um professor, eu estava ali de cobaia, e aquilo ali foi usado como objeto para os alunos. Eu fui um objeto, uma cobaia de uma aula de tortura. A gente perde um pouco a noção do tempo, né? Uma das coisas que era comum quando prendia um casal junto era levar um e outro para ver o outro ser torturado, né? Então me levaram algumas vezes para ver não vai ser torturado, né? É ainda uma coisa difícil pra gente, né? Falar disso. E os requintes de crueldade, né? Que fazem para a mulher, né? Frequentemente a gente era colocada nua. Um olhar, né? Um olhar era para que os choques ficassem mais intensos, os choques elétricos, na boca, no seio, na vagina, na orelha, né? No nariz. E a Dulce contou isso outro dia, né? Todos nós ficamos emocionadas que a gente revive isso de novo, né? A crueldade chegou aos requintes, eles tinham um filhote de jacaré lá no doicode, onde eles puxavam com uma corda no pescoço, esse filhote de jacaré, né? A Dulce contou isso. E eu fui uma noite, não lembro se era noite, se era dia, eu fui levada para a sala, ao lado da sala de tortura, e me botaram nua, me amarraram numa cadeira e posaram o jacaré passando pelo meu corpo nu, né? Quando o PIC, Pelotão de Investigações Criminais da Polícia no Rio de Janeiro, vira o DOI-CODE. É quando tem a participação da Inglaterra, dos torturadores da Inglaterra, os torturadores da França, o adido militar da França, porque os franceses que inovaram a tecnologia de tortura na Argélia e introduzindo a tortura através de choques elétricos e botar você numa cela com luzes, ouvindo gritos de tortura para você voltar a uma posição fetal e perdeu a noção do dia e da noite. Quando me tiraram o capuz, eu estava dentro de uma câmara que depois eu vinha saber que é a técnica inglesa de tortura. Não toca em você, você não tem nenhum tipo de lesão. Então era um cubículo de 1,5 por 1,5, mais ou menos, todo revestido de fórmica laranja. Em cada parede tinham 2 ou 3 alto-falantes bem grandes. E o teto era todo de luz. Acho que era aquele acrílico leitoso. Então o teto inteiro era luz. Também tinham 4 alto-falantes. E uma janelinha com vidro fumê, quer dizer. E uma cadeira. Quando eu fui entrar, mandaram eu tirar a roupa civil. Então eu fiquei só de cueca. Eu falei, agora vai ser mal. E uma coisa estranha, e depois eu soube de outras pessoas, eu não estava com medo, eu não tinha medo. Nessas horas da imolação, você não sente medo. Bom, é que a gente lembrando, né, você se emociona. E, de repente, começou uma série que durou muitas horas, de um som global que eu nunca vi na vida, vários tipos de som diferentes, todos horrorosos, sons eletrônicos, sons humanos e sons de instrumentos. Mas num volume tão alto o tempo todo, que a pele tremia, mas não era eu tremendo de nervosismo, não, nem de calafrio. Uma hora eu disse que tinha que mijar. Os caras aumentaram ainda mais o som. Eu gritava e eu não ouvia a minha voz. Eu gritava, falei, cadê minha voz? Eu não conseguia captar minha voz. Para mijar, aí eu fui de cueca, botaram o capuz novamente, e aí aquela humilhação, né? Mandaram eu de 4. Eu, oficial da Marinha, dentro do prédio da Marinha no Rio de Janeiro. Aí eu andei, não sei o quê, sei lá, era pertinho, uns 10 metros, não bem de 4, agachado, sabe? Como se tivesse um teto impedindo eu ficar em pé. Só para humilhar. Aí urinei, voltei e continuou. Quando eu fui preso, minha mulher estava grávida, eu sabia que ela estava grávida. E eu não sabia se ela tinha sido presa ou não, né? Então, quando começou o processo de tortura,
enquanto estava pancada, né? Choque elétrico estava... Vamos ver, né? Era novo. Conforme os próprios torturadores falavam, esse garoto tem caixa boa. O garoto tem caixa boa, quer dizer, tem um físico bom, né? Resiste bem. O garoto tem caixa boa. Então, enquanto eu tinha caixa boa, eles não iam ter muitas oportunidades, não, né? O camarada veio e começou a falar da minha mulher, coisa e tal. Ele sentiu que eu tremi. Ele sentiu que eu tremi e Aí ele veio, o camarada veio assim e descreveu, vamos dizer assim, fisiologicamente, quase cientificamente, como é que ele ia fazer ela abortar com as mãos. Entendeu? Vou enfiar a mão, eu vou arrancar o filho lá. E como eu já vinha sentindo na carne, né, do que eles eram capazes, né, em momento nenhum passou pela minha cabeça que eles não seriam capazes ou que eles não iriam fazer isso, né? Então, essa é uma coisa que me enfraqueceu muito, né? Me enfraqueceu muito, assim, psicologicamente, né? Era uma noite suponho que seja fevereiro de 71, uma noite muito, assim, para mim, para o meu olhar, do capuz, né? Que eu não enxergava absolutamente nada, senão, quando eu tirava, já estavam as lâmpadas em cima. Eu só consegui ver uma mancha de sangue pelo chão, né? Inclusive do ouvido dele saindo alguma substância, e pelo canto da boca, daquele sangue que estava no chão, você via que isso aqui estava tudo completamente envolto em sangue, né? Eu falei, olha, eu não consigo identificar, porque para mim é como se fosse quase um cadáver. Não consigo identificar. Gostaria muito de saber, de poder gritar quem é, mas não tem essa condição de fazer isso, né? E ao mesmo tempo eu ficava muito atordoado, porque era como se olhasse para a pessoa, você estivesse imaginando que essa pessoa fosse morrer dali a pouco, né? Aquele detalhe da face contra o solo, a língua um pouco para fora, o sangue brotando, não sei se vinha da cabeça ou de uma parte superior, dos membros superiores. Então foi uma coisa assim, muito impactante. Dizia, falei, não tenho condição. E aquela insistência, e não me lembro de ter, digamos assim, sofrido mais do que eu já tinha sofrido antes. Talvez uns safanões, uns empurrões, pegava minha cabeça e botava bem perto para dizer se era ou se não era, entende? Para dizer se conhecia ou não conhecia, né? E aquilo para mim não fazia efeito nenhum. Para mim foi como se eu fosse o antivéspera de uma morte. A tortura, você se desumaniza, você vai perdendo a sua condição de pensamento, é tal o sofrimento, né, que você chega praticamente a dialogar com a morte. Eu posso dizer que eu vi a face da morte, né, nas paredes daquela sala de tortura, né? Aquelas paredes impregnadas de sangue e de gritos dos torturados. E ali eu senti ali naquele momento, quando já não tinha mais, praticamente era só carne, não tinha mais nem pensamento, eu acho que vi a face da morte. Eu estava sendo interrogado no DOPS pelo general Luiz Felipe Carneiro Leão. E ele me desafiava todo dia, desafiava que a gente ia ser fuzilado, que não ia mais aparecer, que ia consumir com a gente. Bom, e um belo dia eu disse para o general, já que se o senhor vai me fuzilar, como o senhor está acusando, está ameaçando, eu tenho um pedido a fazer para o senhor. Aí ele disse, qual o pedido? Eu falei, eu quero que o senhor me dê o direito de eu comandar o meu fuzilamento. Não sei se realmente eu ia ter coragem de fazer isso, se concretizasse, mas eu pretendia fazer. Aí ele ficava, toda vez que eu desafiava, ele ficava quieto, não falava nada. Um belo dia, chegava de manhã, depois das 8 horas da manhã, a gente subia lá no andar superior do DOPS e
a mesa dele mais alta do que o banco, que a poltrona velha que eu estava sentado. Lá eu muito arrebentado, com cóccix quebrado, costela que arrebentaram, enfaixado. E um belo dia ele chegou de manhã, sentou e pegou uma folha de papel e uma caneta e me entregou. Faça uma carta despedindo da sua esposa. Eu fiz a carta assim. Pedia para minha esposa que não escondesse nada do nosso filho. Que o que eu tinha feito era um ato em defesa da nossa pátria e que eu não era um criminoso como a ditadura falava. E pedia para ela que seguisse vivendo, que com outras palavras dizia, case se quiser, se puder, e cuide do filho e não esconda nada dele. E assinei a carta e entreguei para o general e pulei no revólver. Só que ele tinha posto o revólver em cima da mesa e eu estava numa poltrona velha, sentado numa parte bem mais baixa. Eu não podia quase nem levantar com a costela estourada, né? Não podia respirar direito. Aí o general pulou e me segurou, né? Até que ele me subjugou, sentou, calma, falou para mim, eu vou queimar essa carta. Eu falei, não queime, general. Essa carta é um documento assinado e o senhor pode mandar para o mato e mandar me fuzilar amanhã. E o senhor tem um documento que diz que eu me suicidei, general. E continuei desafiando o general, né? E ele pôs fogo na carta, numa ponta, eu me lembro, fosse agora, pegou a carta com uma mão, a outra acendeu um isqueiro que ele tinha lá e pôs o fogo, foi queimando lentamente a folha de papel, ficou aquela cinza grossa, ele põe na mão, chegou, pôs no cinzeiro. Eu desafiei o general e acho que foi correto fazer isso, né? E foi isso. Quando todo mundo está te pisando, todo mundo está te humilhando, você sempre acha que vai ter aquele camarada que vai fazer a diferença. Lá no DOI-CODE, né? Tinha um major. Aí o major chegou para mim. Se você quiser um recado para sua mãe, eu passo para ela. O que eu tinha a perder ali? Não tinha nada para perder. Vão me torturar? Vão me bater? Vão me matar? Eu estava ali sendo torturado, sendo assassinado aos poucos. Tudo ao mesmo tempo, não ia piorar em nada a minha situação. Aí, escrevi, mas sem menor fé no negócio. Escrevi num papelzinho de cigarro, a letra miudinha, ele me trouxe uma caneta, miudinho, um pedacinho de papel de cigarro, dobrei aquilo bem dobradinho. Mamãe, tô bem, né? Não se preocupe comigo, né? É o que você tem de escrever, né? Mamãe, tô bem, não se preocupe comigo. Tô sendo bem tratado. Aí você tem de escrever um negócio desse, né? Você tem de escrever um negócio desse. Você vai falar o quê para sua mãe? Não, tô sendo torturado, não, tô sendo bem tratado, tá tudo correndo bem, tá tudo maravilhoso, tô preocupado com vocês, não se preocupem comigo, né? Escrevi um papelzinho, dobrei, um papelzinho desse tamanho assim, entreguei na mão dele, botou no bolso. Eu fiquei preocupado com o cara. Falei, vai que alguém flagra ele com esse papel no bolso, olha o problema que vai dar para ele aí. Vai fazer companhia aqui, ó. Vai estar na sala do lado aqui, daqui a pouco. No dia seguinte, trouxe um papel, trouxe um papelzinho, letra da minha mãe. Falei, legal. O cara foi bacana. Aí fiquei mais preocupado com ele ainda, né? E minha mãe, né? Toda vez que ela via algum de nós chorando, algum de nós em dificuldade, ela, não chora, meu filho, que vida combate ainda, viver é lutar. É um poema, né, de um índio enfrentando os brancos, né? E a mãe nessas tábuas, querendo calar, seus filhos criados na lei do terror. Isso me emociona porque a minha mãe sempre falava isso para mim. Era um lugar comum das conversas dela. Toda vez que ela via algum de nós chorando, algum de nós em dificuldade, ela, não chora, meu filho, que vida combate ainda, viver é lutar. E tinha esse trecho, né, no bilhete dela, né? Então, eu não sei se aquilo ela foi a forma dela dizer que sabia o que estava acontecendo, né? Que viver é lutar, né? A vida é combate ainda. Ou se foi ela simplesmente repetiu o que ela sempre repetia
em qualquer momento nossa dificuldade, né? Mas depois vim saber que o camarada era o chefe da análise da tortura. Ele é que eu sei, ó, não tortura mais. Não, esse cara falou pouco aí, não, isso aqui tá mal contado. Aperta ele que ele vai contar isso aqui, né? Porque ele era esse cara. Não chores, meu filho. Não chores, que a vida é luta renhida. Viver é lutar. A vida é combate que aos fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. E a mãe, nestas tabas, querendo calados os filhos criados na lei do terror, teu nome lhes diga que a gente inimiga talvez não escute sem pranto, sem dor. As armas ensaia, penetra na vida, pesada ou querida, viver é lutar. Se o duro combate, os fracos abate, aos fortes, aos bravos, só pode exaltar. Canção do Tamoio, Antônio Gonçalves Dias.